Fala pessoal, começando mais um WillCast, que é o meu podcast, e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Ele que é médico ginecologista, é o Dr. Humberto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo em ordem. Ah, que bacana. Antes de mais nada, eu queria saber do senhor como que o senhor começou na ginecologia. Bem, na verdade, eu iniciei a prática da especialidade alguns anos depois que eu me formei, né? Eu iniciei, naquele tempo a gente trabalhava inicialmente na clínica médica, né? E fazia um pouco de ginecologia, mas eu passei a praticar a especialidade alguns anos depois que me formei. Ah, entendo. Aí como é que funciona? Primeiro o senhor cursa a medicina, são 5 anos a medicina, correto? O curso de medicina tem normalmente duração de 6 anos, né? Terminado o curso, normalmente tem um período de residência médica, que pode ser 2, 3 ou mais anos, né? E depois a pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E outro pós-doutorado. Aí já é opcional, né? Aí é durante esses 6 anos que o senhor estuda a ginecologia ou é algo posterior? Quando nós concluímos o curso, nós nos tornamos médico geral, né? Clínico geral, né? E depois, feito a prática geral, normalmente você, embora hoje você possa optar já por uma especialidade, mas comumente depois você se direciona para a prática específica de uma área, né? No caso, eu direcionei para ginecologia e obstetrícia também. Ah, bacana. Então, qual seria a sua especialidade dentro da ginecologia? Atualmente eu faço mais a parte relacionada a climatério, né? A parte endócrina, na atualidade, né? Ah, bacana. Quais são as principais questões de saúde que as suas pacientes te procuram? Quais são as principais questões que elas procuram? Bem, na verdade, muito comumente, às vezes, modificações hormonais, alterações de ciclo menstrual, algumas dores, né? Ou irregularidades, alguma dificuldade, às vezes, para engravidar, né? De uma forma geral, né? Seria isso, né? E alguma coisa também, às vezes, cirúrgica, né? Entendo. E quais são os sinais de alerta que uma mulher deve estar procurando um ginecologista? Veja, é, uma rotina mínima de prevenção, né, no que diz respeito à parte ginecológica, toda pessoa, toda paciente, ao menos uma vez por ano, não deve esquecer-se de fazer o seu exame de Papa Nicolau, né, a colpocitologia oncótica, que é o exame de prevenção do câncer ginecológico, né? Também deve ser feito muitas vezes ultrassom pélvico ou transvaginal, ultrassom de mamas, e para pacientes assim com mais de 40 anos, de rotina, anualmente, não se pode deixar de fazer também uma mamografia. Embora eu coloque como idade acima de 40 anos, entretanto, essa idade é relativa, pois se houver histórico familiar de algum problema de câncer de mama, essa mamografia pode e deve ser feita mais precocemente, né? Então, para aquelas pacientes que têm mães, tias, irmãs com histórico de algum câncer de mama na família, isso deve ser feito bem antes, né? Ou na detecção de algum problema, não, alguma tumoração, isso deve ser feito. Então, 40 anos para rotina daquelas pacientes que não têm histórico familiar de câncer de mama, né? O senhor disse que atende muitas mulheres que elas têm dificuldade de engravidar. Quais são os principais fatores que levam a um quadro como esse? Bem, na realidade, hoje em dia,
o que nós prestamos o atendimento nessa parte de dificuldade de engravidar? Nós fazemos todo o exame clínico, os exames laboratoriais, os exames de imagem, no sentido de detectar a causa. E, de uma maneira geral, hoje já na ginecologia existe uma subespecialidade que é a área de infertilidade, né? Que é a dificuldade em engravidar. Então, uma vez detectada a causa, a gente frequentemente encaminha para um ambulatório de infertilidade. Uma causa muito comum seria a oclusão de trompas, às vezes as doenças inflamatórias pélvicas crônicas, às vezes más formações a nível de útero, e também, quando se fala de infertilidade, se fala da mulher, mas se fala do casal, né? Muitas vezes as causas masculinas também. Então, a infertilidade é uma área que abrange não apenas a paciente, mas o parceiro, o marido. Né? Sim, Uma é causa que comum é a obstrução tubária, obstrução de trompa, por, às vezes, doença inflamatória pélvica crônica, né? Seria uma causa bastante comum. Às vezes, pacientes que não têm uma ovulação ou ciclos que não ovula também não conseguem engravidar, né? Isso é uma causa bastante frequente. nós vemos casos, inclusive, de mulheres que acabam optando por fazer tratamentos que são extremamente custosos e, mesmo assim, não conseguem obter um certo resultado que ela procura. Por que será que isso acontece? William, veja bem, o que ocorre é o seguinte, como eu falei assim, de uma maneira geral para você, hoje em dia há ambulatórios de infertilidade, né? Ou seja, serviços que se destinam especificamente a tratar a causa de infertilidade. Então, o que o ginecologista geral deve se propor, na minha opinião, de detectar alguma causa e, muitas vezes, encaminhar para serviços especializados, né, para dar prosseguimento e detectar uma causa específica. Não é? Então, muitas vezes, essa paciente ela mantém às vezes utilização de medicações ou algumas outras condutas que não necessariamente trarão uma, um resultado eficaz, né? Então, a infertilidade é um assunto muito amplo, de múltiplas causas, e, a meu ver, seria pertinente, assim, um acompanhamento com um serviço especializado. E, volto a dizer, abrange não só a paciente, mas também o seu parceiro. Perfeito. Quais seriam os principais exames na área da ginecologia? Hum, os exames rotineiros anuais seriam o Papa Nicolau, né? A ultrassonografia pélvica ou transvaginal e ultrassonografia de mama, a mamografia para algumas pacientes de rotina após 40 anos, ou caso haja histórico familiar de neoplasias, de câncer de mama, a qualquer idade, e também o estudo hormonal, né? Os vários perfis hormonais, tireoide, hipófise, adrenal. Então, porque, na verdade, o, o funcionamento perfeito do ciclo depende de uma série de hormônios. Então, faz parte, sim, que seja apreciado esse perfil hormonal com frequência, né? E no sentido de detectar, muitas vezes a paciente não tem especificamente uma alteração de cunho ginecológico, mas pode ter alguma alteração de nível de tireoide, de hipófise, de suprarrenal, né? Então, isso tem que ser corrigido, porque são todas contingências que levam, geralmente, a uma diminuição da fertilidade, portanto, às vezes, caso de infertilidade, né? Então, é um contexto muito amplo nesse sentido. Entendo. Em relação à prescrição de anticoncepcionais, a gente escuta falar que o uso prolongado desses anticoncepcionais pode fazer mal. Isso seria mais uma lenda ou tem um fundo de verdade? Olha, veja, todo anticoncepcional, contraceptivo, né, digamos assim, ele é constituído de hormônios, né? Em maior ou menor dosagem,
né? E realmente o uso prolongado, sem pausa, né, dessa medicação pode e frequentemente traz consequências não apenas ao ciclo menstrual, mas às vezes consequências sistêmicas a nível né, de outros tantos setores do organismo. Então, isso não é mito, não. E às vezes isso é uma realidade que o médico deve informar sempre a paciente. O uso prolongado, sem controle, não é bom, não deve persistir esse tipo de situação, que pode sim trazer, no maior ou menor período de tempo, consequências, né? Às vezes, pacientes que têm um histórico familiar, ainda que longínquo, né, de, às vezes, varizes ou circulatório, pode no decurso de um uso assim mais ou menos prolongado, a depender evidentemente da sensibilidade de cada um, às vezes desenvolver episódios de trombose, tromboembolismo, né? Muitas vezes também pacientes que têm histórico de câncer de mama, também precisa ter muito critério nesse tipo de prescrição. Então, Entendi. E quais seriam esses efeitos colaterais do uso prolongado dos anticoncepcionais? bem, há uma série de efeitos, mas muito comumente o uso prolongado, ininterrupto, sem pausa, sem controle, digamos assim, pode trazer, num primeiro momento, repercussões a nível de ovulação, de ciclo menstrual, né, da fertilidade, às vezes, redução do fluxo menstrual, dores mamárias, e, às vezes, em alguns casos, até mesmo dificuldade posterior no que diz respeito a uma pretensão futura de engravidar, né? Então, não é mito, né? Aliás, na minha opinião, na prática que eu já faço há tantos anos, eu acho que esse tipo de medicação merece bastante cautela, né? No sentido de que não é algo realmente inócuo, tá? Então, e, inclusive, há casos nos quais existem históricos de problemas vasculares e que os contraceptivos são, muitas vezes, contraindicados realmente. Então, não é coisa que se possa ir passando assim, né? Então, neoplasias de mama ou neoplasias de outras partes também. Então, merece critério. Não é uma droga inócua, tá? Pode e deve ser usada, claro, todos que a utilizam não é sem finalidade, mas o controle é imprescindível, né? Para que haja uma uma segurança para a pessoa, né? Então, isso cabe ao médico informar, porque eu presenciei vários casos de pacientes que falaram, eu uso a medicação há 7, 8, 10 anos, isso é muito tempo, né? Então, cabe ao médico orientar e alertar acerca desse tipo de problema, realmente. Outra coisa que eu ouvi falar é que se você acaba utilizando o anticoncepcional durante um período muito prolongado, ele acaba parando de fazer efeito. Tem relatos de mulheres que dizem que mesmo tomando anticoncepcional, elas acabaram engravidando. Por que será que isso acontece? Olha, não se trata efetivamente de que perca o efeito. Na maioria dos casos, o que acontece é que, frequentemente, a pessoa não utiliza o medicamento de forma correta, às vezes dá pausas onde não deveria fazer pausas, não toma no momento correto, ou seja, não utiliza de maneira adequada, né? Então, essa falha dos contraceptivos não é que não exista, mas existe em percentual bastante diminuído, são cerca de 4 ou 5%. Então, ele existe em percentual pequeno, mas não está, digamos assim, correlacionado ao uso prolongado, gerando efeito de
ineficácia da droga, né? Mas muito comumente o uso inadequado, né? Não seguindo as orientações, né? Mas isso não isenta aquilo que nós falamos anteriormente, de não dever usar assim durante um período de tempo prolongado, porque hoje ainda nós vemos com frequência isso, mas no passado era muito comum pacientes que, às vezes, sem controle algum, sem um preventivo anual, sem exames de mama, usavam o contraceptivo, às vezes por 7, 8, 10 ou até mais anos. Isso traz, sem dúvida, né, efeitos muito fortes, às vezes até sob o aspecto psíquico, né? Começa a interferir com uma série de situações. Então, não deve ser utilizado sem controle, mas essa tua pergunta de se o uso prolongado começa a perder efeito, não necessariamente, não ocorre com frequência. Entendo. Então seria mais como se fosse uma falha humana mesmo do que do próprio medicamento, né? Geralmente é utilização de forma não apropriada, né? É o que costuma ocorrer mais frequentemente. Entendo. Um grande problema de saúde pública que a gente tem atualmente é a questão da gravidez na adolescência, né? Eu queria saber qual o conselho do senhor para as mães e qual seria o momento exato de levar para a primeira consulta ao ginecologista. Olha, para dizer assim uma orientação, né, para as mães, eu acho que fundamentalmente ter uma relação aberta, um diálogo, né, com sua família, né, nesse sentido, porque não é um assunto que possa ser tratado assim com meias palavras, né? Deve ser explicado a situação, os riscos, as consequências e com referência à primeira consulta da ginecologia, via de regra, se costuma levar assim que inicia o ciclo menstrual, a gente chama de menarca, né? Ou seja, a primeira menstruação, aí já pode ser encaminhado para uma orientação, um acompanhamento, né, com o ginecologista. Muitas vezes tem as meninas até mais novas, menos até de 12 anos, até 10, 11 anos, que às vezes frequentam até o pediatra. Inicialmente, essa orientação pode até ser dada pelo pediatra, mas especificamente seria o início do ciclo menstrual, seria bom ter uma consulta de orientação, né? Quanto a essa questão gravidez da adolescência, eu acho que é fundamental o diálogo entre as pessoas, né? Não procurar tratar do assunto com meias palavras, né? Não procurar esconder a realidade, porque muitas vezes, em procedendo assim, você acarreta resultados, às vezes, muito difíceis, que pode resultar numa gravidez precoce, numa pessoa muito jovem, né, que terá certamente dificuldade grande de conduzir esse tipo de situação. Então, o diálogo, acho que é sempre, não só nisso, como em tudo, né, é fundamental. De que forma o ciclo menstrual ele altera o humor da mulher e como a ginecologia pode estar ajudando nesse período? Muitas vezes as variações hormonais elas podem influenciar também de certa maneira no humor, né? E a ginecologia pode ajudar no sentido daquilo que a gente falou até previamente, que realmente a utilização prolongada, sem controle, sem critério, muitas vezes pode resultar numa série de sintomas, numa série de inconvenientes, entre eles a alteração do humor, né? Muitas vezes resulta nisso. Então, são hormônios, né? E hormônios, eles têm um efeito que se espera geral em todas as pessoas, mas efetivamente falando, muitas vezes a resposta que a pessoa A dá para uma
alteração desse tipo, é uma resposta específica. Já a outra pessoa B tem outra. Então, pode acarretar o uso prolongado em alterações, inclusive acerca do humor, né? Então, eu sempre proponho, já há algum tempo, na minha prática clínica, para que a paciente, às vezes, faça uso durante um período de 6 meses do contraceptivo e uma pausa de 2 meses ou 3, se puder, usando o preservativo, para ficar um pouquinho livre do efeito da ação hormonal, que efetivamente não é realmente inócua, tá? E tem resposta um pouco personalizada, ou seja, você, obviamente, como em tudo, vai encontrar algumas pessoas que dirão assim: olha, eu já faço uso há 5 anos no meu casionário, mas não se pode tomar o exemplo de uma pessoa como se fosse a situação geral. Isso não é verdadeiro, né? O resultado para A não necessariamente será o mesmo para B, ou para C, ou para Y. Então, cada caso é um caso, mas, na minha experiência, na minha opinião, como médico ginecologista, eu diria que o uso com pausa é bastante adequado para todas as pacientes, né? Que é muito comum nós presenciarmos casos nos quais a paciente utiliza contraceptivo durante muitos e muitos anos e começa a haver uma substancial redução de fluxo menstrual no que diz respeito à quantidade e à frequência. Às vezes, a paciente começa a desenvolver sintomas de dores mamárias, alterações de humor, às vezes aumento de peso, retenção hídrica, né? Aumento acentuado de peso. E isso tudo, às vezes, direto ou indiretamente, até influencia o humor, né? Porque a paciente começa a perceber modificações no seu corpo, às vezes não fica satisfeita, e mal assim sabe, porque às vezes pensa que isso é ocasional, às vezes trata-se de efeito produzido pelo uso continuado, inadequado e sem controle da medicação de tipo hormonal. Em relação à menopausa, como que o senhor lida com esse problema no seu consultório? Sim. Olha, eu procuro colocar a menopausa como uma fase da vida, explicá-la da maneira mais natural possível, né? E também a menopausa tem faces diferentes para uma paciente ou para outra, né? Muitas vezes ocasiona modificações do humor, ondas de calor, nervosismo, insônia, às vezes alterações de pele, às vezes fica uma vermelhidão no rosto e tudo, né? Então, eu procuro abordar essa questão do climatério e da menopausa em si como um período do qual não se poderá fugir, né? Uma consequência da evolução da vida, né? Não tem como fugir. Então, deve ser abordada da forma mais natural possível e procurar, digamos que você vai ter que personalizar o atendimento para cada um, porque há pessoas, há pacientes que não têm nenhum sintoma, que passam por essa fase praticamente ou até completamente assintomáticas. Já existem outras que não, que é um período bastante tumultuado, bastante complicado, né? Então, cada caso é um caso. Eu procuro ser mais claro e mais transparente possível a respeito do assunto, né? E, pessoalmente, sempre que possível, eu sou, num primeiro momento, contrário ao emprego de reposição hormonal, tá? Porque não é algo efetivamente inócuo também. Todo hormônio, o hormônio não é inócuo, né? Então, sempre que for efetivamente necessário prescrevê-lo, que seja feito com critério, com cautela, com acompanhamento periódico, e esse acompanhamento não é algo padrão, não é uma receita de bolo, ele varia de pessoa para pessoa. Obviamente que se alguém tiver um histórico familiar de problema mamário, de
alguma alteração vascular, né? Seja, né, praticamente que vai contraindicar isso aí, tá certo? Então, uma Entendi. fase tem que ser tratada com naturalidade, mas é aquela história, com clareza e objetividade. E falar a verdade, aquela história, conversa clara, amizade longa, não é? Tá certo. Doutor, é mais só uma dúvida. Todas as mulheres passam pelo período da menopausa? Sim, a menopausa significa parada, né? A parada da menstruação. Mais cedo ou mais tarde haverá isso, né? Não é, a menstruação não continuará até o final da vida. Alguma, é, é, em termos de idade, em geral ocorre desde os 42, 43 até algumas pacientes que pode acontecer até 56, 57 anos, né? Então é um período varia o tempo em que iniciará para uma, não é realmente para a outra. Agora, nós falamos também em menopausa precoce, né? Quando essa parada ocorre antes da idade de 40 anos. Aí já consideramos como uma menopausa precoce, uma parada cedo, né? Da menstruação. E por que que tem certas mulheres que têm sintomas severos na menopausa e tem mulheres que não têm sintoma absolutamente nenhum? Porque na menopausa ocorrem variações hormonais, né, de hormônios, principalmente hipofisários, né, por exemplo, a acentuação do hormônio folículo estimulante, luteinizante, e essas modificações, assim, associadas também à baixa dos hormônios estrógenos, né, não tem para todas as pessoas a mesma resposta, porque algumas pessoas têm mais sensibilidade a isso, outras, como eu já falei, às vezes tem até uma período praticamente, ou alguns casos completamente assintomático. Tem mulheres que falam, doutor, eu vi pacientes com 60 e poucos anos que falaram, doutor, eu não senti nada, para mim só parou. Agora, tem outras que uma alteração forte do humor, né? Aquele, assim, agitação, ansiedade, agressividade, né? Bastante intensa. Então, eu diria, cada caso é um caso, né? Tem que acompanhar. E isso também, frequentemente, tem um reflexo do histórico familiar, né? Tem famílias mais pretensas a ter determinado tipo de manifestação. E de que forma, doutor, que a dieta ela impacta na saúde ginecológica da paciente? Bem, a dieta é algo que ela repercute, né, digamos assim, não apenas sobre o aspecto ginecológico, mas do organismo como um todo. Porque se não houver uma dieta adequada, muitas vezes a pessoa começa a desenvolver aumento de peso, variações às vezes, substâncias como colesterol, triglicerídeos, uma glicemia alterada, e isso pode resultar em alterações sistêmicas e também essas alterações também repercutirem a nível de hormônios femininos. Isso, né, vai gerar todo um contexto de modificações. Então, a dieta adequada é própria, né, não só sob o ponto de vista da ginecologia, mas, né, porque imagine você, alguém diante de um quadro de menopausa assim, com sintomatologia exuberante, ainda associar a isso uma obesidade, digamos assim, né? Alterações de pressão, alterações de triglicérides, aumento de peso muito acentuado, e isso, aumento de peso acentuado, repercute, sobretudo, também alterações de locomoção, de coluna, né? É um contexto, né? Uma síndrome, um síndrome assim multimetabólico, né?
repercute sobre muitos sistemas, né? Muito comumente, às vezes, hipertensão arterial, cardiopatia pode sobrevir, né? Isso nem estamos falando aí do indivíduo fumante, né? Fumante, né? Às vezes que ingere álcool, etc. Aí já, né? Existe alguns alimentos que são melhores para a saúde ginecológica? Olha, eu não particularizaria assim para a parte ginecológica, né? Mas para a parte geral, assim, todo paciente, e as pacientes ginecológicas, obviamente, também, evitar, assim, dietas muito ricas em gorduras, né? Em açúcares, e também dietas que hoje em dia muito comumente se baseiam no consumo sem critério daqueles alimentos ultraprocessados, né? Você vê que muita gente já assim, não quer mais comer uma fruta ou uma verdura. Então, às vezes, a gente até entende e respeita, digamos assim, porque a situação não é fácil. Às vezes a pessoa tem um trabalho que consome o dia todo, mas é aquela história, vamos procurar é, comer, comer mais alimentos descascando do que tirando do pacote, digamos assim, né? Coisas mais naturais possível, né? Dentro da possibilidade, que é muito simples, fácil de falar, mas cada pessoa tem uma situação, né? E além disso, tem que se considerar o custo, né? Porque é fácil falar, olha, você vai comer coisa natural, peixe fresco, verdura, mas e a viabilidade econômica para isso? É muito bonitinho, né? Mas a gente sabe que na prática é difícil. Mas sempre que possível, procurar dar ênfase à redução, ou pelo menos o consumo com moderação de açúcares, farinhas, massas, né? Desse tipo de coisa, de carboidratos, né? E gorduras e frituras. Não para paciente, apenas paciente ginecológico, mas para todos, né? Para todos os pacientes. Correto. E de que forma a gravidez ela afeta a saúde ginecológica da mulher? Olha, a gravidez é todo um contexto, né? Todo um universo que pode repercutir de múltiplas maneiras, assim, para várias pessoas. Por exemplo, nós falamos agora em gravidez do adolescente, né? Seria um período muito difícil, porque a pessoa nem tem um organismo, né, propriamente preparado, não somente sobre o aspecto físico, muitas vezes até mas sobre o aspecto psíquico, né? Então, realmente, às vezes, há uma série de fatores entre os quais, se essa gravidez seria ou não desejada, seria ou não fruto de uma programação, ou se foi algo, digamos assim, entre aspas, quase que imposto pela vida, né? Então, é diferente. Aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você planeja, você encara de uma maneira. Aquilo que vem empurrado de cima para baixo é duro, né? Então, tem esse fator. E também outro fator que há que se considerar é que a mulher é, assim, de uma maneira geral, muito sensível às modificações do corpo. Então, obviamente que depois de uma gravidez, muitas pacientes não têm realmente, ou não terão, melhor dizendo, o mesmo corpo que teriam antes. Então, isso pode haver por parte da pessoa algum grau de insatisfação, né? Pô, mas eu estava tão bem, agora aumentou o peso, fiquei, né, meio disforme aqui, e não necessariamente volta igual que era, né? Muitas vezes não volta, aumento de peso. Então, repercute sobre o aspecto físico, não é? Porque geralmente os quilos ganhos, né, nem sempre retornam ao mesmo nível, sobre o aspecto psíquico, né? Às vezes também sobre
o aspecto casal, muitas vezes a mulher tem apoio ou não tem, né, do parceiro, muitas mães têm que enfrentar esse contexto, às vezes sozinhas, né? Difícil, né? Tem todo um gama né, de situações, digamos assim. Sim. Diferente de alguém que deseja, que, aliás, também tem o outro lado. Existem aquelas pacientes que estão à caça à procura de e não engravida nunca. Então, aí sim eu lhe digo, com experiência e conhecimento de causa, que você muitas vezes manter uma paciente dessa sob cuidado ginecológico geral não seria o melhor. Você deve sim orientá-la, particularmente naquelas pacientes com uma faixa etária já maior, porque você, às vezes, tem pouco tempo, né? Então, você fala, minha senhora, eu vou recomendar para a senhora procurar um serviço especializado, muitas vezes, para tentar ver se consegue essa gestação ou não, e na vigência de não consegui-la, às vezes partir até para uma fertilização in vitro, né? Na esperança. Agora, ficar perdendo tempo, vai chegar uma hora que não vai poder fazer mais nada. Aí a idade chega, os óvulos acabam, não vai ter mais. Isso não volta atrás. Não tem como. Só se Verdade, acertar. verdade. Doutor, algumas mulheres elas se sentem desconfortáveis em estar passando com o ginecologista homem. Eu queria saber como que o senhor trabalha isso para estar passando a confiança para essas mulheres. Olha, eu pessoalmente procuro encarar essa situação com o máximo respeito possível, porque isso é uma questão de foro íntimo, né? A pessoa às vezes sente-se, e até certo ponto é compreensível, né? Sente-se mais à vontade, muitas pacientes, né? Com uma pessoa do sexo feminino. Então, isso é uma questão muito relacionada a cada pessoa. Não dá para, ou seja, confiança, credibilidade não se impõe, né? Se conquista. Então, se aquelas pacientes minhas que vêm, elas vão vir comigo, eu estou ciente disso, vão vir, sempre vieram e vão continuar vindo. Mas há pessoas que preferem passar com a colega médica, normal, acho que isso é respeitável, a gente tem que respeitar, é uma questão de foro íntimo. E eu não procuro impor, não, eu falo assim, olha, fica à vontade, né? Você, né, tem que respeitar. Embora hoje em dia, na verdade, esteja havendo assim um contexto um pouquinho diferente, que como eu disse, competência e credibilidade não se impõe, se conquista. Isso necessariamente não estaria ligado efetivamente ao gênero que fosse o médico masculino ou feminino, mas a sua competência, né? A sua aceitação, a confiança que a paciente deposita nele. Eu respeito, eu acho que cada cabeça normal. Eu digo assim, fica à vontade, não tem problema, tranquilo. E qual o conselho que o senhor passaria para um jovem que está querendo iniciar agora na carreira de ginecologia? Qual seria o conselho que o senhor estaria passando para ou homem ou mulher? Eu, eu vou me permitir pedir a você licença para estender esse meu conselho, não especificamente apenas, mas também a ginecologia, mas a medicina de uma maneira geral, tá? Olha, a medicina sempre foi, certamente continuará a ser uma carreira que, sobretudo, exige da parte de quem intenciona fazê-la realmente ter, digamos, afinidade, como que o pessoal dizia antigamente, ter dom para isso, né? Porque se você, eu diria aos jovens que estão pensando fazer, que examinem com cautela, que troquem ideias com médicos mais velhos, com seus pais, para ver aquela história. Você precisa ver se aquilo que você está pensando é efetivamente o que você deseja. Então, você só tem como saber disso pesquisando a respeito, né? Você, às vezes, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui meio assim paralelo, que não tem a ver, mas tem. Você, às vezes, vamos dizer, está interessado num determinado carro.
Você fala, oh, que beleza! Depois você analisando os detalhes, depois você vê, olha, espera aí, não é bem assim, né? Não é bem o que eu pensava, né? Puxa vida, eu gastei um monte de tempo, um monte de dinheiro, um monte de saúde, um monte de, né? Para uma coisa que agora aqui está comigo e não é bem o que eu queria. Então, muito cuidado. Isso a gente está falando de um veículo, se tem um exemplo. Imagina uma profissão, né, que você vai ter que assim fazer um esforço consideravelmente grande para conseguir passar, para conseguir cursar, e no fim do curso, às vezes chega à conclusão, ou no meio do curso, puxa vida, não era bem isso que eu queria. Então, a minha orientação, se é que a gente pode dar uma orientação, um conselho, analise com cautela, com critério, no sentido de ver se é realmente aquilo que você quer, né? Isso a medicina. A ginecologia também. Aí, como se já tiver no decurso do curso médico, falou, ó, é isso mesmo que me interessa, é isso que vai me preencher como profissional. E antes de profissional, é isso que vai me preencher como ser humano. Então, cautela, né? E ver, como que dizer, ver se é isso que te serve, né? Porque se não servir, já desde já, né, deixa para lá, não, né? Porque a medicina já é difícil para aqueles que a desempenham, a praticam, né, com satisfação. Imagina alguém que venha tentar praticá-la sem vocação para isso, será um eterno infeliz. Né? Ou então, alguém que vai abandonar o caminho ali. Eu tive colega de turma, olha, aconteceu, só citando esse exemplo, que começou o curso médico, fez um pouco, e teve o bom senso, eu diria o bom senso, de falar, olha, não é para mim. Eu vou. Isso no início do meu curso médico. Eu vou voltar para casa e continuar trabalhando lá com meu pai no comércio. Não é para mim. Melhor assim do que seguir algo que vai se constituir, vamos dizer, num prego dentro do seu sapato. Né? Então, bom senso, vê se é isso que quer. Né? Porque se não for, tchau. Muito bacana, doutor. Eu queria te agradecer pela entrevista. Queria saber se o senhor quer deixar um recadinho final para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu deixaria, sim, um recado para várias pessoas. De todas as coisas que eu aprendi no decurso de tantos anos como médico, como ginecologista, que o ginecologista é um médico, né? É o seguinte: se é que é possível dar um conselho, alguma coisa, eu diria, aprenda a sua profissão, né, de maneira precisa, mas aprenda muito a ouvir as pessoas, né? Antes de você falar muito, você deve aprender a ouvir as pessoas, né? Porque isso tem uma grande ciência, sabe? Hoje em dia não é médico só, mas toda a área você vê que não, né, não está deixando as pessoas falarem. Às vezes e muitas vezes o paciente, ele procura você não necessariamente porque ele precisa de um remédio, porque às vezes ele precisa que você o ouça. E às vezes ele não encontra isso. Muito frequentemente ele não encontra isso, né? Então, eu vi casos vários de pacientes que falaram: olha, doutor, eu vim aqui, eu falei, mas o que o senhor precisa? Não, eu queria que o senhor me orientasse. Você ouviu, trocou 3 palavras, ele saiu lá já, né? Não precisa de muito, não precisa de muita coisa. Às vezes, então, se posso deixar essa lição, eu deixo essa para os meninos aí que estão começando, né, na área médica. Escute mais, né? Na dúvida, o silêncio, né, é sempre bom. Ouça tudo, e no fim você
você fala. É isso, eu diria isso, né? Simples assim e muito, muito importante. Bacana. Eu queria dizer que foi uma grande honra estar te recebendo aqui. Você agregou bastante conteúdo para o nosso podcast. Queria estar te agradecendo Obrigado, bastante por isso. obrigado, tá? Pela sua, como que diz, pela sua paciência, né? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, tá É bom? isso aí. Então, o Willcast por hoje fica por aqui. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou até esse momento e dizer que semana que vem nós voltamos com um novo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.